Olá, graças e paz a todos. Hoje, depois de alguns tempos sem gravar live, né? Nós estamos retornando aí e hoje com a temática sobre profecia. Eu estava lendo aqui o Salmo 74, versículo 9, que diz assim: já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós há quem saiba até quando isso durará. Era um clamor, né, de uma época do povo de Israel. Lá no livro de Provérbios fala que não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas aí eu pergunto, há profetas ainda hoje? E o que dizer dessas profecias que são jorradas aos borbotões? As igrejas não se cumprem. Quem fala uma profecia e não se cumpre, ele é profeta? Ou ele pode só se equivocar? Não, equivoquei, mas era legítimo? Como a gente pode discernir isso? Semana passada, o país é sacudido, né, e o meio evangélico, com as notícias envolvendo a pastora, cantora, missionária e deputada Flor de Lis, no Rio de Janeiro, e o assassinato, né, revelações sobre o assassinato há um ano atrás, o pastor Anderson do Carmo, que era esposo dela. Filhos delas foram presos e no final agora a polícia, fechando a investigação, aponta ela como mandante, né, como quem planejou todo um crime. E aí circulou nas redes sociais um vídeo feito no congresso, que o ministério dela até tinha um nome estranho, né? Que a igreja, o ministério dela era o nome dela, né? Igreja, Ministério, Flor de Lis, né? Muito personalismo. E então está aí no YouTube, um vídeo, um congresso lá, lotado, cheio, né? O apóstolo, eu vou citar o nome dele aqui, porque acho que esse tipo de coisa aqui tem que ser bem esclarecida, né? Eu acho que tem que ser dado nomes nesses casos aí. O apóstolo Luiz Hermínio, ele pega e faz uma profecia sobre o casal, isso em 2018, falando que, principalmente no caso, o pastor Anderson levaria a palavra a várias nações, eles seriam colocados, né, praticamente sim, sob governos e tronos, e faz uma profecia muito grande lá. Está aí, disponível aí, 10 minutos e pouco no YouTube aí. Só digitar Luiz Hermínio, Flor de Lis, aparece aí. Tem muitos comentários lá. O que acontece? 8 meses depois dessa profecia, ele é assassinado. E agora a gente está vendo aí esse noticiário triste, né, terrível, acontecendo. Ou seja, a profecia não cumpriu. Luiz Hermínio é auto-intitulado apóstolo. A profecia não cumpriu. E aí? Como gerou um burburinho muito grande nas redes sociais, não só agora, mas desde o ano passado, ele emitiu uma nota dizendo, não, isso aí foi só uma intenção, né, de bênção profética, e tentou justificar, né, citando até casos da Bíblia, né, na questão de Jonas lá e os ninivitas, né, e falando que não, que era apenas uma intenção, mas a pessoa não corresponder não cumpre, né. Uma justificativa meio sem pé, sem cabeça, na verdade, né. Nós que somos evangélicos, e principalmente os que são de linha pentecostal, que são hoje no Brasil 90%, talvez até mais, dos evangélicos no Brasil são de linha pentecostal. Ou seja, que crê nas manifestações dos dons espirituais para os dias de hoje. Todo pentecostal é um continuista,
Porque a pessoa é cessacionista, crê que os dons espirituais cessaram com a igreja primitiva e com o encerramento do cânon sagrado da Bíblia, ou ele é um continuista, ou seja, ele crê que os dons espirituais continuaram na história da igreja. Por isso o termo continuista. Nem todo continuista é um pentecostal, é bom que se diga isso. No entanto, todo pentecostal é um continuista. Então, se cremos na contemporaneidade dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo dos dias de hoje, e vemos elas, né, manifesta, e alguns em grande destaque, né, sempre é dado muito destaque ao dom de línguas, ao dom de profecia e ao dom de os dons de curar. Né? Geralmente é dado uma ênfase a esses três, apesar que há muitos dons. Se você for olhar o Novo Testamento, existem 5 listas de dons espirituais. Sabia disso? 5. Só em 1 Coríntios capítulo 12 tem 2 listas. A gente lê só aquela lá, né? Palavra de sabedoria e de ciência, não continua lendo. Se você continuar lendo 1 Coríntios, você vai ver outra lista de dons. Só em 1 Coríntios capítulo 12 tem 2 listas de dons espirituais. Se você ler Romanos capítulo 12, tem outra lista. Com outros dons. Né? Aí se você ler também 1 Pedro, né, capítulo 4, você vai ver uma lista mais curtinha. Aí você vai ver uma lá também. E a quinta é Efésios capítulo 4, versículo 11. Dons espirituais, também algumas pessoas chamam dons ministeriais, mas de fato são dons dados por Cristo à sua igreja, visando, diz o apóstolo Paulo, o aperfeiçoamento dos santos. Existe diferença entre dons espirituais e talentos naturais, dons naturais. O talento natural, ele é chamado, né, principalmente teologia reformada, chama de graça comum, ou seja, todas as pessoas podem ter um dom natural, um talento natural. Por exemplo, uma pessoa pode ter um talento natural para a música, para cantar, para compor, isso independente se ele é cristão ou não, um talento natural, chamado graça comum, de liderar, de falar em público, são talentos, mas talentos naturais que pessoas podem ter independente da fé. Agora, existem os dons espirituais. Esses são dados a quem serve a Cristo e são dados para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, da igreja, para a edificação da igreja. O que a gente vê muito nas igrejas, né, pentecostais, neopentecostais, é justamente essa manifestação da profecia. E como a gente vive em tempos de teologia da prosperidade, mais ainda, né? Agora existem as chamadas palavras proféticas, né? Eu profetizo sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua vida, né? E tal, é muito isso, né? Coisas que a gente está vendo muito nos anos de 20 anos, é coisa de 20 e poucos anos para cá, sabia disso? Essas expressões não eram muito usadas, não, até 30 anos atrás, não. Então, elas nos veem, né? E aí, o problema, se cumprisse, tudo bem. Aí, amém, aleluia. O problema é que são muitas, são faladas, e olha, eu vou dizer algo assim que eu não me alegro em dizer isso, eu sinto tristeza em falar isso. De cerca de 40, 50 profecias são faladas, são as 3, 4 que são genuínas. É triste falar isso. É triste falar isso. Gostaria de estar dizendo o contrário. Que 80% são genuínos, 90%, 100%, mas não. Não são. Muitas vezes falado por emoção, outras faladas com um objetivo específico, mas que não são genuinamente de Deus. Existe profecia hoje ainda? Sim, existe.
Nós cremos que os dons continuam hoje. Existe profeta hoje ainda? Existe também. Tem gente que mesmo sendo pentecostal fala, não existe profeta, existe só profecia. Bom, quem fala profecia é um profeta. Agora a diferença é o seguinte, existem profetas hoje, no sentido de profetas como havia no Antigo Testamento, aí não. Não. Aí não. Existem apóstolos hoje, como havia no Novo Testamento, naquele sentido? Não. Existe hoje uma pessoa que pode ter o dom apostólico, o dom. Não o ministério, né? O ofício, vamos dizer, porque o apostolado, ele para ser apóstolo tinha que ter algumas condições, né? Atos capítulo 1 descreve as condições de ser apóstolo. Ele tinha que ter andado e visto Jesus, o ministério de Jesus. Havia essa condição. O apóstolo Paulo, ele é chamado de apóstolo porque ele fala que ele é nascido fora do tempo, né? O último. Mas ele viu Jesus, né? Ele viu Jesus na estrada de Damasco. Uma visão que ele cegou os olhos físicos e depois, quando ele recebe a oração de Ananias, ele é curado. Em 1 Coríntios capítulo 9, ele justificando seu apostolado, porque ele era questionado nas igrejas se ele era apóstolo mesmo ou não. E ele diz, não sou eu apóstolo de Jesus Cristo? Não vi eu a Jesus Cristo? Então, o apóstolo no sentido de ministério, de ofício, esse sim ficou restrito ao Novo Testamento. Não há mais hoje. Eu sei que existe N pessoas aí com o título de apóstolo aí, mas se autodenominam apóstolo. Mas não é apóstolo naquele sentido que tinha no Novo Testamento. Esse movimento de renovação apostólica, ele vem aí de 40 anos para cá, 30 anos para cá, quando surgiu aí, veio o movimento de G12, aí veio o movimento de renovação apostólica, César Castelhanos na Colômbia, e depois chega aqui no Brasil, né, e está aí essa onda tremenda aí no Brasil, nos Estados Unidos, Peter Wagner, nos Estados Unidos. Então, agora o dom sim, que o apóstolo era um enviado, né, para testemunhar de Cristo. Então, pode ter uma pessoa que tem um apóstolo. A gente pode dizer que, no caso das Assembleias de Deus, que Gunnar Ving e Daniel Alberto foram apóstolos aqui no Brasil, né? Então, eles não tinham esse título, esse ministério, mas, digamos assim, foi um dom, né? Enviados, né? E nesse sentido, sim. E profetas da mesma forma. Profetas canônicos. Se encerrou em João Batista, né? Jesus falou, a lei e os profetas duraram até João. Mas depois a gente vê profetas em Atos, né? Significa que profetas continuam a existir, mas não profetas naquele sentido até então. Qual o sentido? Aquele profeta que tinha uma palavra autoritativa. A palavra dele era canônica. A palavra dele era a palavra final já de Deus. Então aí profetas como Isaías, como Jeremias, a gente não tem mais hoje, mas temos profetas hoje. Mas esses profetas, eles podem ser julgados. Aqueles não, aquela palavra dele era de autoritativa, né? Aquela palavra lá é a palavra de Deus que ficou e está aí, compõe a nossa Bíblia Sagrada. Porque se a gente diz que essas revelações continuam naquele sentido, aí a gente entra num sistema complicado. Se eu disser que existe naquele nível, eu estou dizendo que a Bíblia está incompleta. Eu estou dizendo que agora, depois de Apocalipse, pode surgir outro livro. É isso que eu estou dizendo. Se eu disser que está continuando assim, naqueles nível que havia, aqueles profetas no Antigo Testamento, estou dizendo então que pode surgir mais livros aqui, isso aqui não fechou, entendeu? Pode surgir novas revelações. Isso aí é um grande perigo. Por que existe o mormonismo? A Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, mormons.
Porque surgiu um profeta, uma pessoa que se diz profeta, chamado Joseph Smith, que em 1844, aliás, 1844 ele morreu, 1820 mais ou menos, ele diz que tem uma visão de um anjo chamado Moroni, que revela para ele placas e fala, olha, agora você vai fundar a verdadeira igreja. Os que estão aí desviados todos. E aí você vai ter a nova revelação. E aí ele tem um livro próprio, que tem alguns trechos da Bíblia, mas chamou Livro de Mormon. Mas tem outros livros lá que não está aqui. Primeira Nefi, Segunda Nefi, são títulos, né, que existem no livro de Mormon, mas não estão aqui. Então, se eu disser que essa revelação continua naquele sentido, eu estou dizendo então que isso aqui não encerrou e que outros livros podem ser acrescidos. Entendeu o perigo? Nesse sentido, profetas como aqueles não tem mais hoje. Certo? Que tinha uma palavra autoritativa, palavra final. Não podia ser julgada, a palavra de Deus já final. O profeta do Novo Testamento, a palavra dele pode ser julgada. Ela não é a palavra final, canônica. Aliás, a Bíblia manda julgar. Tem gente que fala, cuidado, o profeta falou, não pode julgar não, cuidado, pode blasfemar contra o Espírito. Tem tudo isso, né, no nosso meio. Pois está tudo errado. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala, quando levantarem três profetas na igreja, aí sentem os primeiros e os últimos continuem falando e os outros julguem. E os outros julguem. Está na Bíblia. Entendeu? 1 Coríntios capítulo 14. A palavra profética, o dom de profecia, hoje, ele tem que se ater mais a 1 Coríntios capítulo 14, 3. Exortar, consolar e edificar. Ele pode ser preditivo também? Pode. Pode também. A gente vê lá no livro de Atos, o profeta Ágabo, né? Atos capítulo 11, depois Atos capítulo 20, o profeta Ágabo, ele vem e profetiza fome em Jerusalém, e depois ele profetiza que Paulo será preso em Jerusalém. Pega uma cinta, mede Paulo, ele faz predição. Predição que cumpriram. Né? Então pode sim, pode acontecer de fazer predição. Agora, o objetivo dessa profecia tem que ser exortar, edificar e consolar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. E podem ser julgados. Não só podem, como devem. O apóstolo João também fala, filhinhos, julgai se os espíritos procedem de Deus. Apóstolo João. Porque já há muitos, diz João, que têm se levantado e na verdade são espíritos do anticristo. Saíram de nós, mas não eram de nós, que se fossem de nós, continuariam conosco. Ele ainda fala assim. Então parece que a gente não observa o que diz a Bíblia. Então se levanta alguém falando, a gente, pronto, acabou, né? Morreu, é a palavra final, ninguém questiona nada, ninguém julga nada. Claro que esse julgamento não pode ser a qualquer maneira, torta e direita, de ser. A gente só tem que analisar pelo prumo, pela palavra. O que está aqui, amém. Não está aqui, amém. Sabe, eu me converti muito novo. E comecei a ler a Bíblia bem jovenzinho. Mas desde que eu comecei a ler a Bíblia, isso aí entranhou em mim. Ao que eu olho tudo e analiso tudo, eu analiso por isso aqui. Está aqui? Tem coerência com o que está aqui? Eu recebo. Eu vi, não tem coerência com isso aqui. Eu não recebo. Eu analiso tudo pela palavra. Isso aí tem me norteado toda a minha caminhada, né, de vida cristã até hoje.
E é o que a gente tem que fazer. Paulo diz, examinar tudo, retende o bem, examinem. Aí surge, a pessoa faz a profecia, não cumpriu. E aí? Você quer que eu te fale a verdade? Se uma pessoa profetizou e não cumpriu, essa profecia não é de Deus. E esse profeta também usou o nome de Deus em vão e profetizou engano, mentira. Olha, profecia é algo muito sério. E as pessoas tinham que ter responsabilidade para falar em nome de Deus. Se eu quero dar uma opinião, ou eu quero opinar, ou eu sinto um sentimento meu sobre algo, seja sincero. Fala, olha, isso aqui é minha opinião, é o meu parecer, é o meu conselho, é o que eu entendo, é o que eu acho, mas não use Deus. Porque Paulo fazia isso. Você lê lá em 1 Coríntios, tem hora que ele pega e fala, olha, isso aqui eu estou escrevendo, mas digo eu, não o Senhor. Quer dizer, era um parecer dele, pessoal, mas não era Deus que estava falando para ele. Aí tinha horas que ele falava, agora eu vos escrevo, aí eu digo, vos escrevo como mandamento do Senhor. Ele separava essas duas coisas. Agora o que a gente vê é o quê? É o nome de Deus sendo usado, abusado. Profecias mentirosas. Pessoas na igreja arrebentadas, com dúvida de Deus. Com depressão. Porque recebeu uma palavra e aquilo não aconteceu. E a pessoa começa a suspeitar de Deus, uma coisa que Deus tem culpa de alguma coisa. Deus não tem. O culpado foi quem falou no nome dele. Não foi enviado por ele, não foi inspirado por ele, falou no nome dele e deixou alguém frustrado, desanimado, porque aquilo não ocorreu, não cumpriu. Deuteronômio no capítulo 18. Tem um texto muito interessante. Moisés falando, né, Deus falando através de Moisés para o povo, ele faz, capítulo 18, no versículo 15, ele faz a profecia. Primeiro ele vem falando contra os adivinhos, feiticeiros, agoureiros, né? Fala para não praticar isso no meio do povo de Deus. Aí no versículo 15, ele fala da profecia que Deus vai levantar um profeta no meio deles maior do que ele, né, falando sobre o Messias, a profecia messiânica. E aí depois, no versículo 21 e 22, tem uma palavra muito interessante. Ele fala assim, se disseres no teu coração, Deuteronômio 18, 21 e 22, estou lendo 21. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Pergunta simples, né? E que a gente pergunta também, como que eu vou saber se algo foi de Deus ou não foi? Se foi Deus quem falou ou não? É isso aqui. E ele responde. Hoje ele responde, versículo 22, Deuteronômio 18, 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Coisa mais simples do mundo. Não tem nada aqui teologicamente complicado. Simples, simples, simples. Falou. Cumpriu? Legítimo. Falou, não cumpriu? Não deu ouvidos, profeta, não é de Deus. Ó, Ezequiel capítulo 13,
Deus fala, através de Ezequiel, uma palavra para os profetas em Israel, ou aqueles que se levantavam como profetas, mas não eram de Deus. Ele fala assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que, profetizando, exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subsiste as brechas, nem fizestes muro para a casa de Israel, para que ela permanecesse firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas, adivinhação mentirosa. Os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. Esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa quando disseste: o Senhor diz, quando eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras, não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na casa de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto que andam enganando, ao versículo 10, capítulo 13 de Ezequiel, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, quando se edifica uma parede e os profetas a caiam. Dizem que a caiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras saraivadas, caireis, e tu, vento de tempestuoso, interrompereis. Então, aí continua o texto. Mas aqui é a profecia contra os falsos profetas. Profetizam e não acontece. Porque a gente vê constantemente, né? Festas, eventos, grandes eventos, né? Aí você vê... Aí você vê tanta coisa. Eu recebo no meu blog, às vezes, perguntas sobre profecia e casamento, né? Não foi uma só que eu recebi, não. Profecia sobre casamento. Aquelas profecias que a gente mais vê, ou profecia sobre casamento, ou sobre negócios, né? Ou aquelas profecias, principalmente em cima de púlpito, em festas, né, para pastores, uma profecia que é mais uma profecia, uma bajulação do que uma profecia, e sai falando um punhado de coisa. O que a gente não está vendo hoje é o profeta no sentido do profeta mesmo na Bíblia. Que é aquela pessoa que se levanta em nome do Senhor, ele não tem escritório de profeta, ele não tem cachê de profeta, mas é aquela pessoa que realmente fala em nome de Deus e denuncia quando precisa também as coisas que precisam ser denunciadas. É aquelas pessoas que são voz mesmo, não eco, porque o que a gente mais vê é eco, não voz. É aqueles que só repetem o que os outros falam, mas que não são voz. O que nós precisamos hoje é de pessoas que são voz e não ecos. João Batista falou: eu sou a voz que clama no deserto. Ele não era eco repetir de ninguém, ele era uma voz que clama no deserto. A Fernanda Brum tem um hino que eu gosto, que ela chama, depois até vou colocar aqui, depois que terminar eu vou colocar esse hino, fez Profetizando as Nações. Onde no meio do hino ela diz: profetas que não vendem seus ministérios e nem negociam a sua unção. Acho que é o que a gente
A tarefa do profeta na Bíblia não se resumia em transmitir um ponto de vista divino. Ele era o referencial do povo também. O profeta Israel não só vaticinava, não só fazia previsões. Ele era poeta também. Ele era pregador, ele era patriota, ele era crítico social, como Amós, que denuncia a injustiça social no livro de Amós, corrupção, ele denuncia. Iniciavam suas profecias com juízo e nem sempre concluíam com esperança e salvação. O profeta ele não repetia jargões, né? Profetizo sobre sua vida, declaro, não ficava só repetindo jargões. Eu decreto. Ele não perpetuava o que foi dito, ele pensava fora dos paradigmas. Geralmente eles não eram convencionais. O poder de suas palavras é que inúmeras vezes ele expressava os anseios, né? De forma até, parecia que até meio exagerada, né? Na língua portuguesa a gente costuma usar isso, falar que é linguagem hiperbólica, né? O exagero era uma maneira dele mostrar sua angústia, seu desespero, de não se acovardar diante do fracasso nacional que estava. Então, quando eu leio os profetas, eu vejo o desejo de ver eles entre nós, né? Quando vejo os profetas na Bíblia. Eu entendo que o ministério com autoridade canônica foi até João Batista. Sei que tem um dom carismático da profecia, né? Mas o profeta, que não seja um cargo, um título. Né? A igreja evangélica no Brasil tem bons evangelistas, bons estrategistas eclesiásticos, né? Já começa a ter já entendimento teológico, mas carece ainda dos profetas. De pessoas sejam autênticos profetas, né? Sejam vozes e não ecos apenas. O termo hoje profeta está banalizado. Hoje está banalizado. O que a gente mais vê é videntes de plantão. Que fica profetizando casamento ou descasamento, que tem uns que profetizam descasamento. É incrível. Sabia disso? Tem uns que profetizam casamento e tem uns que profetizam descasamento. É a coisa mais louca que existe isso. O que tem de maluquice que mistura misticismo com pentecostalismo, esoterismo com atuação genuína do Espírito Santo. É a pessoa que fica rodopiando sem parar, fazendo coisas que dá vergonha, em que lá em 1 Coríntios 12, capítulo 14, Paulo fala, olha, se vocês ficarem falando, todo mundo, não vão pensar que vocês estão loucos? Porque o que fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus. Então Paulo, se fosse hoje, podia falar que ele é frio. Ele está queria limitar a obra do Espírito, sendo que ele fala o contrário, né? Não proibais, ele fala. Não desprezeis, no entanto, examinai tudo, julguem. São comuns profetizar casamento, videntes, ou sair profetizando sobre uso e costume, dinheiro. Você vê eles em algumas reuniões de oração, principalmente em casas. Tem pessoas que são vítimas fáceis, pessoal. Eu confio tanto, fulano tal, esse cara que está vindo orar aqui e tal. É aquelas profetisas que vão nas casas, em festa nas igrejas, que dão profetadas nos púlpitos. Tem uns que têm a cara de pau de oferecer consulta e cobrar por elas. É claro que eles cobram com aquele jeitinho, né? Tal, né? Dá uma oferta aqui, não sei o quê.
Eu sugiro a leitura, depois capítulos 26, 27, 28 do livro de Jeremias, 5, 6 e 7 de Amós, onde fala muito sobre a questão dos profetas e como que Deus estava vendo essa questão lá em Israel. Crítica que é feita através do profeta Jeremias e Amós. Eu já li aqui de Ezequiel, né? A necessidade atual é de profetas que falem a palavra de Deus, não temam um homem, e não de picaretas, que não tem nenhum temor de Deus, ao dizer que estão falando em nome de Deus. A gente precisa de uma espiritualidade sadia. Existe mística entre nós, não é problema nisso, né? Porque mística significa certeza da companhia invisível. Então, nesse sentido, Jesus tinha a mística, né? Paulo tinha, né? Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, embora ele não falou que viu lá. Jesus falou para Natanael que ele viria os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora, misticismo aí é outra coisa. Misticismo é um sistema mágico, pagão, né? Que não vem da expressão de amor e confiança. Então, Balaão era crente no misticismo. Mas Ezequiel, Paulo, Zacarias, eles eram pessoas místicas, mas uma mística saudável, que era pela fé. O que a gente vê hoje é muita mística nervosa nos crentes. Você vê angustiada, histérica. Crença no sobrenatural, mas não é fruto do amor, né? Jesus via anjos de Deus subindo, e disse que nós também nos íamos ver. Eu creio em todos os dons do Espírito. Agora, um profeta, escute o que eu vou falar aqui agora. Um profeta de Deus nunca irá mandar o que a palavra não ensina. Essa é a primeira coisa. Um profeta de Deus nunca irá mandar o que a palavra não ensina. Segundo, um profeta nunca marcará consultas. Deus não fala com hora marcada. Sabia disso? Deus não fala com hora marcada. Um profeta nunca irá marcar consultas, porque Deus não fala com hora marcada, ele fala quando ele quer e no local que ele quiser. E com quem quiser. E usa quem ele quer. E às vezes fala até direto, na nossa alma, no nosso consciente. Um profeta tem que saber dizer, o Senhor agora não me falou nada. Ele tem que ser sincero. Quando ele tem uma palavra de Deus, ele tem que falar, não pode calar. Quando ele não tem, ele tem que ser sincero e dizer que também, que naquele momento, ele não tem. Um profeta tem que fugir de se tornar objeto de consumo, de idolatria. Um profeta, ele tem que se declarar homem e não anjo. Um profeta não viola 1 Coríntios capítulo 14, que é o ensino de Paulo sobre as profecias. E não é sobre profecia. Um profeta, ele profetiza Jesus, que é o espírito de toda a profecia, diz o livro do Apocalipse. Eu não costumo, também não cobra. Eu não costumo pedir oração para os profetas. Ou aquelas pessoas que sim são chamadas. Essa fila, a porta de profeta, é que está corrompendo até aqueles que um dia foram bons. Que corrompe até quem é bom. Ou quem um dia foi bom, porque ele se sente na obrigação de falar palavra para todo mundo da fila. E às vezes ele até tem uma palavra de Deus para uma ou duas pessoas. Mas ele não tem para aquela fila. Mas ele se sente na obrigação de dar uma palavra para todo mundo. E aí que é o erro. Em vez dele ser sincero e dizer, olha, para você no momento não tem, vamos estar orando, buscando a Deus. Não, ele pega e fala. E aí a hora que ele fala, ele está falando dele mesmo. Ele não está falando de Deus.
Outra coisa, fuja desses profetas aí que fica nessas reuniões aí familiares, depois fala profecia, já está condicionado. Tá? É aquela camarada que fica assim nas rodinhas, só escutando, e depois fala, vamos orar! E aí taca profetado no povo. Aí ele é uma profecia condicionada. O profeta, nem a profecia não deve ser buscado. A profecia verdadeira sempre nos acha. Sabia disso? Deus sabe onde você está. Deus quer falar com você, Ele vai falar. E Ele sabe onde te achar. Não precisa procurar profeta nem profecia. Deus sabe onde você está. Ele sabe como te encontra. Fica tranquilo. Os profetas convivem com amigos seus, foge. É aquela profetada fraterna, bem intencionada, mas na carne. E a gente tem que dar nomes, né? Se falou, não cumpriu, a profecia não é de Deus. Esse profeta é falso. Esse profeta não falou em nome de Deus. É simples. É muito simples. Então, tome cuidado, né? O que a gente vê nas redes sociais, de gente aparecendo aí, profetizando sobre a volta de Jesus, sobre o fim do mundo, sobre catástrofe, sobre isso, sobre aquilo, e sobre a igreja, né? Esses dias aí tem um aí falando sobre a Igreja Assembleia de Deus, no Brasil, em alguns estados aí, falou de algumas coisas que iam acontecer agora no mês de julho, de agosto. Gente... E aí? E quando não acontece? Cadê eles? Onde você acha esse pessoal? Ou pelo menos eles têm a humildade de aparecer e dizer, olha, eu falei de mim mesmo, estava emocionado e tal, e até pensei que era de Deus, e quero me retratar aqui, me desculpar e pedir perdão para vocês e tal. Não aparece, some. Não cumpre. Mas aí... Mas é genérica, as falas não tem muito. Aí o pessoal fica aí feito loucos compartilhando vídeos de WhatsApp, no Facebook, Instagram e tudo mais, vídeo, áudios. Gente, né? Muitas vezes é aquela palavra genérica. Gente, vamos voltar à Escritura Sagrada. Aqui tem a verdadeira palavra de Deus. Essa palavra aqui que fala a nossa alma, fala o nosso coração hoje ainda. Você lê os evangelhos, você lê as epístolas, o livro de Salmos, fala a nossa alma hoje como nunca falou, como toda a Escritura. Estou falando esse texto, mas é qualquer texto na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é atual, né? É viva, é eficaz, penetra até a divisão da alma e do espírito. Vamos ter uma espiritualidade sadia. E não aquela apenas dos retetés, dos movimentos, dos ventos de doutrina que surgem hoje aqui e amanhã não tem mais. Das novos moveres, dos novos visões. Fuja disso. Não. Isso aqui não está na Bíblia não, é a nova visão, novo mover. Então pronto, se não está, já tem que sair fora. Que nenhum novo mover, nenhuma nova visão que não tenha amparo na Escritura é legítima. Ela vai cair, ela não vai produzir fruto. E outra coisa, você só conhece realmente o verdadeiro discípulo de Cristo e a sua espiritualidade não é pelos dons, os carismas que ele manifesta, mas é pelo fruto que ele apresenta, o fruto do Espírito, o caráter cristão. Ele mostra que realmente é uma pessoa que deixou Cristo ser formado nele. Se ele reflete a luz de Cristo no seu falar, no seu agir, no seu modo de viver, é isso que tem que permear, né? E que demonstra a espiritualidade
não é manifestação de dons e carisma. Tem algumas pessoas que até manifestam dons, mas não manifesta caráter. E quando Jesus voltar, o que ele vai olhar e vai querer ver é justamente se a pessoa tinha o caráter dele. E ele vai dizer, ó, muitos virão naquele dia e vão dizer, Senhor, abre-nos a porta, porque profetizamos no seu nome, curamos no seu nome, expulsamos demônios no seu nome. E ele não nega que eles fizeram isso. Ele não chega e fala, vocês são mentirosos. Não fala, não, ele não nega. Mas ele fala, eu não vos conheço. Porque muito embora eles demonstrassem dons, não demonstravam o fruto, não demonstravam o caráter de Cristo, não demonstravam o amor de Deus, não demonstrava a mansidão, a temperança, a benignidade, a bondade, o amor, a humildade, a mansidão, o caráter de Jesus. Mas em um momento ou outro da vida manifestaram apenas dons, mas não caráter. Mas naquele dia o que vai importar é se realmente eu pareço com o meu mestre. O discípulo tem que parecer com o mestre. Então tem gente que fica aí, uma pessoa era usada, cantava bem, pregava, e coisa acontecia, né? Ele era de Deus, né? Igual esse escândalo que teve aí, né? E pessoas até querendo fazer defesa na internet, né? Que era fã, acompanhava, comprava DVD, ia nos congressos, ouvia na internet, era fã e ficou decepcionado. Não, mas era de Deus, né? Olha, tem muita coisa que parece, mas não é, né? Parece, mas não é. Então não se iluda, né? Nós temos que seguir a Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. Entendeu? É Ele que a gente tem que seguir. E a verdadeira profecia está aqui. Mas Deus usa ainda os profetas e profecias. Mas como eu falei, eles têm que estar naquela forma ali que eu acabei de expressar, né? Então, tudo que é muito espalhafatoso, é bom ficar meio com o pé atrás, né? Cuidado, a gente está vivendo uma época de escândalos e estamos vendo coisas terríveis acontecer. Pelas profecias bíblicas, coisas ainda terríveis vão vir ainda. Nós estamos chegando naquele período que é o esfriamento do amor, aquele período que Jesus fala, quando o Filho do Homem vier achará fé na terra. É o período do engano, de falsos cristos, falsos profetas. Ele fala, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Isso, e engano mesmo, engana. O falso profeta, ele não tem cara de falso profeta, não. Ele não vem com um carimbo na testa dizendo falso profeta. Pelo contrário, o falso profeta parece um profeta legítimo de Deus, mas ele é falso. Ele parece um profeta legítimo, mas ele é falso. E a gente está vendo aí e vai ver mais ainda. Isso são sinais da volta de Jesus. Muito cuidado, né? Muito embora a gente está vendo aí também cumprimentos, o derramar do Espírito em muitas nações e muita coisa bonita de Deus surgindo aí também, ao engano, à apostasia, né, da fé. E muitos apostatando justamente porque existem os decepcionados, né? Decepcionados com palavra falsa, com declaração falsa, com profecia falsa, e começa a atribuir a Deus, sendo que Deus não tem nada a ver com essa decepção. O problema foi alguém que falou usando o seu nome. O juízo sobre essas pessoas cabe a Deus, porque haverá sobre todos esses que falaram em nome dele e enganaram pessoas quebradas, rebentadas, pessoas doentes, pessoas que estavam ali precisando e foram ludibriadas com a palavra que parecia ser de Deus e não era de Deus, alguém falando em nome de Deus e deixou essa pessoa pior do que o que ela estava. Então tem um juízo sim sobre essas pessoas. Não se pode
usar o nome de Deus em vão, não se pode falar quando ele não falou. Há um juízo sobre isso. E esse juízo vem. Não tenha dúvida que ele vem. Bem, Deus abençoe todos, né? Hoje era isso que a gente queria falar mais especificamente. Hoje estava até vendo aí um debate que a gente participa aí, e o pessoal fala, não, mas às vezes se não cumpriu é porque houve uma mudança da pessoa, não. Ou é porque Deus, né, mudou. Não, Deus não mudou, Deus é imutável. Quando a Bíblia fala em Deus se arrependeu, ali está usando a linguagem antropomórfica, usando expressões humanas e atribuindo a Deus para que a gente comece a entender. Não significa que Deus se arrependeu no sentido do homem. Não é. Deus olhou a humanidade, né, lá nos antediluvianos, se arrependeu de ter feito assim, significa que ele ficou com pesar, que ele ficou triste com o que estava fazendo. E queria extinguir a raça humana, mas não extinguiu. Ele enviou um dilúvio, mas a raça humana continuou através de nós, sua família. A raça humana não foi extinta. O que morreram foram aquelas pessoas que entraram naqueles pecados terríveis que houve ali em Gênesis capítulo 6. Uma outra oportunidade a gente fala. A raça humana continuou. O projeto de Deus continuou. Deus fala que Deus arrependeu de ter posto Saul como rei, né? Deus se entristeceu, mas o projeto de Deus continuou. Saul sai e entra Davi. A monarquia continua, né? Deus é onisciente, Deus é os atributos da divindade. Quando Deus fala, acontece. Ah, mas lá em Jonas, lá com os ninivitas, Deus não destruiu Nínive, Deus destruiu. Cadê os ninivitas? Cadê o povo assírio? Cadê Nínive? Sumiu. Deus não destruiu naquela geração, devido ao arrependimento daquele povo. Mas os ninivitas foram destruídos. Ou seja, a profecia cumpriu. A profecia cumpriu. Cadê Nínive? Cadê? Sumiu da história. Que Naum profetizou, aconteceu. Eu leio o livro de Naum, está as profecias contra os Nínive. Aconteceu. Cumpriu. Ah, mas lá em Josias, Uda profetizou que ele morreria em paz, e ele morreu numa batalha lá contra os egípcios. As pessoas acham que a morte é o fim de tudo, né? Josias ia morrer de qualquer jeito, né? Ninguém é eterno. Quando fala morrer em paz, um rei morrer em paz, é como o caso de Salomão. Salomão pecou, Deus falou, olha, não vou trazer a divisão das tribos durante o seu reinado, por amor a Davi. Mas quando você for recolhido dos seus pais, o reino será dividido, o reinado do seu filho. Foi o que aconteceu no reinado de Roboão, 10 tribos por um lado, 2 por outro. Então, ser recolhido em paz significava deixar um sucessor e o país em paz. Quando Josias morreu, a batalha contra os egípcios foi uma batalha só. Os egípcios não vieram dominar Israel, não. Quando Josias morreu, teve sucessor e Israel continuou livre. O que Deus estava livrando Israel, falou que ia trazer juízo sobre Israel, sobre a idolatria nos dias de Josias. Não trouxe nos dias de Josias, porque ele promoveu um grande arrependimento nacional com Israel. Então, por isso que o Uda falou que ele seria recolhido em paz, porque os babilônicos, Nabucodonosor, iriam sobre Israel nas próximas gerações, os descendentes dele, não enquanto ele tivesse vida. Foi recolhido em paz. Cumpriu. Então, quando Deus determina algo, isso aí que você tem que saber, e é Deus que determinou, isso acontece. Aconteça o que aconteceu. Agora, quando não é Deus, não adianta arrumar desculpa, que foi por causa da pessoa, igual o caso do vídeo que eu citei lá, foi por causa das pessoas, não foi por causa do profeta,
foi porque Deus mudou de opinião. Deus não mudou. Se fosse de Deus, né? E não foi por causa de atitude de ninguém. Foi porque o profeta falou emocionado e falou em nome de Deus, mas não era Deus. A gente tem que falar as coisas do jeito que é. Por isso. Não era de Deus. Não foi profecia de Deus. Simples assim. Isso que a gente tem que saber diferenciar. Amém? Deus abençoe. Depois a gente marca outra live. Eu quero ainda fazer uma sobre o movimento pentecostal. Está tendo muito debate hoje sobre a teologia pentecostal. Eu quero fazer uma sobre isso. Quero fazer uma também sobre a história da AD, né, da denominação que eu faço parte, Assembleia de Deus. Depois a gente vai estar marcando outros e falando, né, sobre isso. Amém? Deus abençoe. Um abraço a todos aí. Até a próxima live em nome de Jesus.